Olá pessoal, boa noite. Vamos dar sequência à nossa aula e hoje vamos falar sobre meridianos e fusos horários. Vamos estabelecer essa relação entre essas linhas imaginárias e o estabelecimento das horas no mundo, ok? Vamos lá, inicialmente vamos definir meridianos. São linhas imaginárias verticais que vão de um polo ao outro. Ok? Então, o que é que nós temos? Um meridiano liga, né, ou vai de um polo a outro polo. Linha imaginária vertical que vai de um polo ao outro. Já conhecemos os paralelos, né? Já falamos dos paralelos. Se nós sabemos que um paralelo é uma linha imaginária horizontal que dá a volta na esfera terrestre, e que dessa forma existem 180 paralelos dando a volta na circunferência, um meridiano não dá a volta na circunferência, vai de um polo ao outro e para todo meridiano existe o seu antimeridiano. Desta forma, quantos meridianos são necessários para cobrir toda a esfera terrestre? O dobro dos paralelos, correto? Então, nós temos 360 meridianos. Os meridianos definem as longitudes. Longitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra para o meridiano principal, sendo este estabelecido o meridiano de Greenwich, é o principal, que passa na localidade de Greenwich, na Inglaterra. Vamos lá. Os meridianos são linhas umas juntos das outras, juntinha, 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 até recobrir toda a Terra, toda a esfera, como se fosse um novelo de lã. Cada meridiano é definido como um grau. Então, 360 meridianos, 360 graus de longitude. A contagem é iniciada em Greenwich, então ele é 0 de longitude, ou 0 grau, e a partir dele, para a direita ou leste, nós temos 160 meridianos, e para a esquerda ou oeste, 180 meridianos, e para a esquerda ou oeste, mais 180, totalizando 360. Os meridianos também são utilizados para a definição da hora. Vamos ver qual é essa relação. Se a Terra é uma esfera, qualquer meridiano poderia ser o meridiano principal, correto? Qualquer meridiano poderia ser utilizado para o início da contagem das horas. Porém, se definiu o meridiano de Greenwich. No século XIX isso ocorreu. Vamos entender aí mais rápido. Visto isso, a pergunta é: todos os meridianos têm o mesmo tamanho? Ou será que são iguais aos paralelos que vão diminuindo? Se nós temos a esfera e o meridiano vai, novamente, vamos lá relembrar, de um polo ao outro, se encontram nos polos, todos os meridianos têm o mesmo tamanho e a mesma forma, ok? Vamos lá. Entendendo rapidamente a longitude, vamos fazer aqui um pequeno treino, né, para a gente continuar. Nós temos aqui 4 pontos na esfera terrestre. Ponto A, B, C e D. E a pergunta é: qual é a longitude de cada ponto desse estabelecido aí? O ponto A está numa linha vertical que tem o número 60. Aqui está o meridiano de Greenwich. Portanto, qual é a longitude do ponto A? A longitude do ponto A é 60 graus oeste de Greenwich. Entre A e Greenwich tem 60 linhas verticais, ou 60 graus. A longitude de B, B está numa linha que eu não identifico o número. Não sei que número é esse dessa linha. Mas eu estou vendo que aqui tem a linha 80 e aqui tem a linha 60. E o B está exatamente no meio das duas. Portanto, qual é a longitude de B? 70 graus de longitude oeste de Greenwich, ou à esquerda de Greenwich.
O ponto C. O ponto C está sobre esta linha que eu também não visualizo o número. Está entre o 0, está entre Greenwich e a linha número 20. Qual é a longitude de C? 20 graus, 10 graus, desculpem, de longitude à direita. A direita é leste, então a direita de Greenwich. E o D, finalmente, está sobre a linha, também não tem número, mas está entre o 20 e o 40. Portanto, longitude de D, 30 graus leste de Greenwich, ok? Visto isso, vamos aos fusos horários. O que são fusos horários, né? E como foram estabelecidos? Por quê e qual é a sua importância? Todos nós usamos hoje a chamada hora do meridiano de Greenwich, né? A gente vê GMT, é a hora do meridiano estabelecida a partir do meridiano de Greenwich. Até o século XIX, cada localidade do mundo, cada país definia seu próprio fuso, definia sua hora legal. Não havia uma padronização. Então, imagina você sair do Brasil de navio e visitar um amigo na Europa e não saber qual é a hora que você iria marcar para ele lhe esperar lá, né, na sua chegada. Não havia padronização. As horas eram completamente aleatórias, cada país estabelecia o seu. E aí, em 1884, no século XIX, ocorreu uma reunião, uma conferência, a Conferência do Meridiano, para estabelecer o horário legal do mundo, e nessa conferência estavam presentes 25 países, incluindo o Brasil. Isso porque, claro, naquela altura, né, já havia uma intensa rede de transporte, de comunicação ligando as várias localidades do mundo, né, diferentes localidades, e era preciso haver uma padronização de horários. E aí, então, surgiu essa ideia, a Conferência do Meridiano, em Washington, de estabelecer um ponto de referência. A partir daquele ponto, seria estabelecido a contagem das horas, o início da contagem das horas, o início do novo dia, né? E aí é criado, então, o Sistema Internacional de Fusos Horários, ok? Mas como é e que se dá isso? O estabelecimento dos fusos horários tem a ver com um movimento da Terra. Para a existência dos fusos horários, a gente tem que lembrar que um movimento da Terra é responsável por essa padronização. Qual é o movimento? Qual é o movimento que a gente tem que, a cada momento, um lugar está aparecendo para o Sol e outro lugar está desaparecendo? Que movimento é esse? É o movimento de rotação. Então, devido ao movimento de rotação, a gente já sabe que cada momento uma faixa de terra está aparecendo para o Sol e outra faixa está desaparecendo. A cada momento nós temos o raiar do Sol, a aurora em algum ponto, e em outro ponto está anoitecendo, começando a anoitecer, nós temos o crepúsculo. E aí nós temos uma faixa no escuro, né? Metade da Terra está no escuro, a outra metade está no claro. A gente já sabe que a rotação faz isso, ou seja, a luz do Sol é distribuída desigualmente ao longo do dia por conta do movimento de rotação. A pergunta é, se a Terra é uma esfera de 360 graus, qual é a porção de Terra que a cada hora está aparecendo para o Sol e está também desaparecendo para o Sol? Se a Terra gira, seu movimento de rotação, durante, né, ao longo de 24 horas, se ela dá um giro de 360 graus ou 360 fusos ao longo de 24 horas, qual é a faixa de terra em fusos horários que a cada hora, ou que a cada momento, aparece para o Sol? A pergunta é essa, para a gente definir fuso horário. Respondido? Vamos lá, então. Volto aqui daqui a pouco. O que é que nós temos?
Fuso horário é uma faixa de terra, isso é a definição de fuso horário, né? Uma faixa é uma porção da esfera terrestre que vai de um polo ao outro, né? Um fuso vai de um polo ao outro. É definido pelas longitudes, é definido pelos meridianos. Cada faixa, né, cada fuso, é limitado, claro, por um outro fuso a leste, né, e um a oeste. Se a gente disse que a Terra tem 360 graus, ou 360 meridianos, que ela dá um giro, esse giro dela, sua esfera de 360 graus, ocorre durante 24 horas, qual é a faixa de terra que a cada momento está recebendo luz do Sol? Isso é 15 graus. A cada hora, 15 graus, ou uma faixa de terra de 15 graus, está aparecendo para a luz do Sol. E isso é fuso horário. Tem a ver com a luz do Sol. Lembra lá do relógio do Sol? O que é o relógio do Sol? Não é a contagem das horas a partir da luz do Sol, da incidência da luz do Sol? Então, fuso horário é isso, tem a ver com horas. Portanto, tem a ver com padronização de horas, ok? Dentro do mesmo fuso, o horário geralmente, prestem atenção a isso aqui, geralmente, né, dentro do mesmo fuso, todos os pontos, toda a área de um mesmo fuso tem a mesma hora local, geralmente. Por que geralmente? Porque fuso horário é a linha imaginária do fuso horário pode ser alterada de acordo com a conveniência dos países. Daqui a pouco a gente vê novamente. Só aqui a explicação. Ó. Como a Terra gira em seu movimento de rotação de oeste para leste, quando vamos para leste, as horas aumentam e para oeste as horas diminuem. Mas por que Greenwich foi estabelecido como horário padrão? Poderia ser qualquer lugar, poderia ser o Brasil. Né? Por que Greenwich? Quando, até o século XVIII, início do século XVIII, não se tinha medida de longitude, não se tinha cálculo para longitude. Se a gente não sabe longitude, os navios, as embarcações poderiam se perder. Não sabem distâncias leste e oeste. E em 1707, uma frota de navios da Marinha Mercante Britânica afundou, sem estar em guerra. Afundou porque não sabiam a distância leste-oeste, bateram contra rochedos e afundaram. E naquela ocasião morreram cerca de 2.000 homens. A Inglaterra lançou um prêmio, existe até um livro, é o Prêmio das Longitudes, inclusive é o título do livro. Quem conseguisse desvendar, né, ou calcular as longitudes, ganharia um prêmio de 20.000 libras. Hoje isso equivale a vários milhões de dólares. Quem ganhou foi um carpinteiro naquela ocasião. Ele construiu um relógio de madeira que conseguiu relacionar e prever com erro de 5 segundos por mês o cálculo da longitude. E foi testado isso, se eu não me engano, por James Cook, é um navegador, né, bem conhecido. Pois bem, para cada meridiano, eu disse a vocês que tem um antimeridiano. Vamos lá. Na conferência do meridiano, em Washington, foram apresentadas 3 propostas. Uma delas era que a contagem das horas na esfera terrestre se desse a partir de Greenwich, porque aquele relógio inventado lá pelo carpinteiro foi colocado, claro, na Inglaterra, num observatório em Greenwich, e ele existe até hoje, ele funciona até hoje. Então, como era o observatório mais antigo, e lá estava o relógio que se deu início à contagem das longitudes, a Inglaterra ofereceu, né, como candidata, a ser o início da contagem das horas do mundo, aquele lugar. O Canadá também colocou, inclusive o Brasil votou para o Canadá, mas ficou, então, claro, como já sabemos, né, Greenwich, e a contagem das horas se dá, então, a partir do meridiano de Greenwich, que até hoje é assim, é isso? Desde 1884. Ok. Qual é a importância dos fusos, então? Padronização das horas, conforme o movimento de rotação,
da Terra e, lógico, a incidência de luz solar. Facilita a comunicação em diversas partes do mundo, né? Facilitou bastante a gente sair daqui, ir para outra localidade e dizer exatamente a hora que a gente espera chegar, né? Se não houver falha no transporte. Facilita a programação de viagens, portanto, e principalmente, né? Uma das principais funções também tem a ver com a integração das empresas, né? As empresas trans, né? As chamadas transnacionais, hoje a gente chama de multinacionais. E, claro, as bolsas de valores, imagina, né? Hoje a gente sabe a hora que tal bolsa vai abrir, porque tem essa padronização. Esses dois marcos aqui são marcos estabelecidos exatamente em Greenwich, e é o meridiano principal, o meridiano de Greenwich, e aqui, ó, passa no meio de um prédio, né? Exatamente, divide a mesma casa, tá? Aqui junto da porta, o meridiano de Greenwich. E a pessoa, né, teve a engenhosidade de construir sua casa dividindo ao meio para ser esse marco turístico aí do meridiano de Greenwich. Ok, né? Entendido isso? O que é que nós temos então? Um fuso horário é uma faixa de terra que vai, tecnicamente, de norte a sul, uma faixa de 15 fusos, de 15 meridianos, desculpem, 15 meridianos ou 15 graus correspondem a um fuso. 15 meridianos ou 15 graus é a faixa de terra iluminada pelo sol a cada hora, ok? E quando a gente diz, o horário, a gente vê às vezes assim, né? Pós, PM, são 3 horas. Imaginemos que a gente use só de 0 a 12. São 3 horas. 3 horas pós-meridian, ou seja, são pós-meridiano de Greenwich, ou anti-meridian, para a direita, né, para leste, ou para oeste, ok? Temos aqui um mapa de fuso horário, e eu fiz uma pergunta nesse mapa, que é o mapa mundi, e as linhas de fuso horário. E a pergunta é, se a gente conhece as dimensões dos países, né, grosso modo, qual é o país que tem mais fusos horários no planeta? Tecnicamente, qual é o país que tem mais fusos horários e qual é o país que tem menos fusos horários? Menos é mais difícil, né? Mas o que tem mais a gente sabe. Qual é o maior país do mundo em extensão longitudinal? Que é longitudinal de leste para oeste. Qual é o país? A Rússia, né? Portanto, a Rússia, por suas dimensões de leste para oeste, suas dimensões no sentido longitudinal, ela abarca a maior quantidade de fusos, porque ela tem muitos meridianos atravessando o seu território. Imaginemos o Chile. Será que o Chile tem muitos fusos horários? Provavelmente não. Por quê? Porque o Chile é um país pouco extenso no sentido leste-oeste, no sentido longitudinal. Então, quanto mais extenso no sentido leste-oeste, o país vai ter mais fuso. Imaginemos a China. Será que a China tem muitos fusos horários? A China é um país extenso. Aqui está a China. E vamos lá. Essas linhas, percebam, prestem atenção aqui, que elas, quase todas as linhas de fusos horários, elas fazem curvas. Percebam. Essa aqui não faz, né? A do meridiano de Greenwich não faz. Ela é a principal. Ela é o início da contagem das horas. Ela é uma das poucas em linha reta. Quase todas fazem curva. Olha essa aqui que passa sobre o Brasil. Faz uma curva aqui. Por que as linhas de fuso horário fazem curva? Lembra que a gente disse lá atrás, os meridianos corresponde aos fusos horários, corresponde a uma faixa de terra de norte a sul, faixa de 15 graus, que geralmente nessa faixa as localidades têm o mesmo horário, geralmente. Por quê? Porque um país pode mudar sua linha de fuso. O país pode arbitrar. Então, é uma linha política. Vamos a essa aqui, ó, do Brasil. Essa linha, esse fuso,
que está escrito aqui, ó, é o fuso -2, ele atravessaria o território do Brasil, ok? Cortaria Pernambuco, por exemplo. Imagina o estado de Pernambuco, que ele é extenso no sentido longitudinal, né? Pernambuco é uma faixa de terra no sentido leste-oeste. Pernambuco seria atravessado por 2 fusos. O que a gente teria? A capital, uma parte do estado no horário, outra parte em outro horário. Não seria conveniente para transações comerciais, para as pessoas se deslocando para o trabalho, a escola. Então, não seria, do ponto de vista prático, conveniente. Então, os países têm a liberdade de alterar sua linha de fuso para que uma localidade fique integralmente dentro de um fuso. Voltemos à China. Nesse caso, voltemos à China. A China é um país extenso no sentido longitudinal, né? Bastante extenso. Senhores, a China tem apenas um fuso horário. Por quê? Porque os presidentes da China, né, desejam que toda a nação, quando o presidente faz um pronunciamento, o presidente deseja que toda a nação escute seu pronunciamento ao vivo e na mesma hora. Desta forma, na verdade, a China deveria ter 4 fusos horários. Se tem 4 fusos, quantos meridianos atravessam a China? Imagina aí, a cada 15 graus, um fuso. A China deveria ter pelo menos 4 fusos. A China só tem um. Olha aqui, a coloração. Um fuso. 8 horas a mais do que Greenwich. Toda a China. A pergunta bem curiosa. Será que a pessoa que mora aqui, ó, nesse ponto da China, no extremo leste da China, imaginemos 6 horas da manhã, aqui nesse ponto, o sol está aparecendo, leste, né? Só aparece no leste, inicialmente. E a Terra está girando. E aí nós temos esse ponto daqui amanhecendo. Será que quem mora neste ponto da China, a luz do sol também está chegando aí? É o mesmo horário. São 6 horas aqui, são 6 horas aqui. A criança que acorda para ir à escola, são 6 horas em todo o território chinês. Aqui, o sol estará aparecendo. Imaginemos que a China esteja entre 75 graus, né, compreendido 75 meridianos ao seu... Se nós temos uma diferença seriam 4 fusos, sendo 6 horas aqui, que horas seria nesse ponto extremo oeste da China? Mais cedo ou mais tarde? Seria 2 horas da manhã ou seriam 10 horas da manhã? Reflita com isso para responder, ok? Vou deixar essa dúvida. No entanto, do ponto de vista prático, a criança daqui também estará acordando para ir à escola. São 6 horas para ela, no relógio. Mas será que o sol já apareceu aqui também? Ou será que aqui já está bem mais tarde, o sol já está brilhando plenamente? Raciocina com isso, ok? Então, já só confirmando os fusos, olha aqui, a Groenlândia. Praticamente dentro de um fuso só, né? Só tem um trecho aqui. Então, os países, os gestores, eles alteram a linha de fuso para não atrapalhar, né? Para a conveniência do seu país. Sendo assim, quantos fusos o Brasil tem? Lembrando aí, quantos fusos o Brasil tem? Olha cá os fusos do Brasil. Nesse mapa nós temos que abrange boa parte do país, a maior parte, né, incluindo a capital. 2 fusos, 3 fusos. São 3? São 4, né? Tem aqui os que passam no arquipélago, especialmente Fernando de Noronha. Né? Fernando de Noronha está num fuso diferente do resto do Brasil. Vamos lá, né? Aí nós temos o seguinte aqui. Nós temos vários tipos de hora. Por exemplo, a hora legal do mundo é aquela que segue o meridiano de Greenwich. Temos a hora local, a hora que é determinado, por exemplo, pelo movimento aparente do Sol, ou a hora a partir do movimento aparente do Sol. E temos também o horário de verão, né? Em algumas localidades se adota o horário de verão para economizar energia
reduzindo, então, atrasando os relógios em 1 hora, porque aí, no período do verão, os dias, tecnicamente, são mais longos, né, que as noites, no verão, naquele hemisfério, e aí se altera o relógio para economizar energia, porque as pessoas começariam a trabalhar mais cedo, largariam mais cedo, então os escritórios não precisariam acender as luzes e economizaria energia. Será que o horário de verão é propício aqui para Recife? Estando a 8 graus de latitude, será que é conveniente o horário de verão? A gente economizaria energia realmente? No verão a gente tem mudanças a gente percebe que o dia é mais longo do que a noite, o período claro é mais longo que o escuro, aqui a 8 graus? É conveniente o horário de verão? Não, né? A gente já viu na aula anterior. Pois bem, conveniências políticas e econômicas alteram os limites dos fusos horários. Aqui nós temos, novamente, o mapa dos fusos do mundo. E aí, uma curiosidade. Imaginemos que você vai fazer uma viagem daqui do Recife para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha está um fuso a leste, à direita nossa, daqui do Recife. Se você sai daqui às 13 horas, Fernando de Noronha está 1 hora adiantado, não é isso? Então, a gente sai daqui às 13, Fernando de Noronha são 14 horas. Sabendo que a duração da viagem de Recife para Fernando de Noronha é de 1 hora exata de relógio, que horas você chegará em Fernando de Noronha na hora local? E na hora de Recife? Você sai daqui com seu relógio, são 13 horas. Você vai para Fernando de Noronha. Fernando de Noronha está a 14 horas. São 14 horas lá na hora que você sai aqui. Que hora você chegará em Noronha? Quando você olhar o relógio, que horas serão? 14 horas, ok? Visto que você percorreu 1 hora, quando você saiu de Recife, eram 13, chegou lá às 14. Você vai ter que ajustar o seu relógio para o horário de Fernando de Noronha. Que, na verdade, lá na ilha já serão 15 horas. Porém, o seu relógio marcará 14. Certo? Vamos lá. É como se você chegasse na hora... você saiu de Recife, Fernando de Noronha já eram 14. Você chegou lá, eram 14. Né? Como se não tivesse passado o tempo. Vamos lá, né? Dando sequência aqui. É uma curiosidade da contagem das horas. Aqui nós temos o mapa de fusos horários do Brasil. E aí nós temos também uma curiosidade, né? Nesse mapa aqui nós temos, então, os 4 fusos. O fuso que abrange apenas a parte insular do Brasil. Insular são as ilhas a leste, né? Insular, as ilhas a leste do território. E os 3 fusos continentais. Os 3 fusos que abrangem o território continental do Brasil. E aí nós temos o primeiro fuso continental, é o que abrange a maior parte do território, incluindo a capital Brasília, ou seja, a hora legal do Brasil é a hora da capital, a hora de Brasília. O segundo fuso abrange boa parte do centro-oeste, uma parte do norte. E o quarto fuso, né, o terceiro continental e o quarto do Brasil, abrange apenas o Acre e uma porção do estado do Amazonas, não é isso? Pois bem, em 24 de abril, aqui nós temos uma lei de alteração do nosso fuso. Disse a vocês que fusos são alterados à conveniência do gestor, né? E aí, em 2008, os fusos horários do Brasil foram alterados. Naquela ocasião, o Brasil passou a ter apenas 3 fusos, sendo, nós tínhamos então, 3 fusos continentais e o fuso insular, né, das ilhas a leste. Em 2008, em abril de 2008, em junho de 2008, passou a vigorar, então, essa nova configuração, sendo 2 fusos continentais e o fuso insular. O Brasil passou a ter 3 fusos. O Acre e parte do Amazonas passou a integrar esse fuso aqui, né? E aí nós temos, então, essa configuração. Os acreanos não gostaram dessa mudança e pediram a volta. Estavam acostumados com aquele horário diferente, né? Era o estado diferente, considerando o horário.
E aí houve um plebiscito em 2013 e, novamente, voltou a vigorar o país com 3 fusos continentais e o outro fuso insular, certo? Então, perdurou aí de 2008 a 2013 o Brasil com 3 fusos horários, né, sendo 2 continentais, e novamente temos agora a mesma configuração. Bom, agora é a parte de raciocínio, de exigência de maior raciocínio. Eu disse a vocês que para cada meridiano, né, cada linha, tem o seu antimeridiano, e assim completa o círculo, né, o pseudocírculo da esfera terrestre. Então, todo meridiano tem seu antimeridiano. O meridiano 0, o seu antimeridiano é, qual é o número? Qual é o grau? 180, não é isso? Os meridianos, nem todos têm nomes, assim, os paralelos, a gente tem 5 paralelos com nomes, né? Os meridianos a gente só tem 2 com nomes. A gente só conhece essencialmente o meridiano de Greenwich, né? Mas o antimeridiano de Greenwich se chama Linha Internacional de Mudança da Data, ou simplesmente Linha Internacional da Data, LID, Linha Internacional da Data. O que quer dizer isso? Vamos com calma, né? Prestem atenção aqui à leitura, parem para raciocinar com calma e depois, se possível, peguem um globo ou um mapa e vamos estudar para aprender isso. O que é que nós temos aqui? O meridiano de Greenwich, ele tem uma função, além de estabelecer os horários. O meridiano de Greenwich tem uma função. Qual é a função? Dividir a esfera terrestre em 2 partes. Quais são as partes? Hemisfério leste, à direita, não é isso? E hemisfério oeste. Isso? Então, nós temos aqui, ó, à direita o leste, à esquerda o oeste. Greenwich tem essa função, dividir a Terra em 2 metades ou em 2 hemisférios, leste e oeste, ok? Vamos lá, né? E aí, o que é que nós temos? Se Greenwich tem essa função, e Greenwich também faz o quê? A partir dele, a partir desse ponto, inicia-se a contagem das horas, certo? Estabelece-se a contagem das horas. 0 aumenta-se para leste ou direita e diminui-se as horas para oeste ou esquerda. Ok. No caso do antimeridiano de Greenwich, a linha internacional de mudança da data, o meridiano 180, o que é que tem? O que é que ele faz? Ele muda a data, ele define a contagem de um novo dia, considerando a data do calendário. O que é que nós temos escrito aqui? No sentido leste-oeste, perde-se um dia. Se eu atravessar a linha internacional da data da direita para a esquerda, de leste para oeste, eu perco um dia. Por que eu perco um dia? Eu estava em 31 de dezembro, eu passei para 1º de janeiro. Eu não vivi. Imagina que eu estava aqui 6 horas da manhã do dia 31 de dezembro. Eu cheguei aqui 6 horas da manhã do dia 1º de janeiro. O dia inteiro, no dia 31 de dezembro, eu não vivi. Pulei 24 horas. Ao contrário, se eu atravessar a LID, a Linha Internacional da Data, de oeste para leste, ou seja, da esquerda para a direita, eu ganho um dia. O que é ganhar um dia? Eu atraso o calendário. Eu ganho, né? Eu estava em 1º de janeiro, quando eu passei para o outro lado da linha, eu voltei para 31 de dezembro. Então, eu vou viver novamente o 31 de dezembro. Eu ganhei um dia. Parece loucura isso, né? Então, ó, se cruzar a linha da data. Agora, qual é o grande mistério dessa situação? Prestem atenção a esse globo, e aí eu vou mostrar esse globo aqui depois. Vamos lá. Aqui nós temos, nessa porção aqui, ó, Austrália. A Austrália fica de que lado mesmo, se a gente considerar hemisférios? Se eu considerar hemisférios, qual é o hemisfério que a Austrália está? Hemisfério leste,
não é isso? Olha o Japão. As ilhas da Indonésia. Japão, Indonésia. Estão em que hemisfério mesmo? Hemisfério leste. Não é isso? Considerando meridiano de Greenwich. Estados Unidos, ó. E aqui a península de Yucatán, né? México. Estão em que hemisfério? Oeste. Isso eu considerando meridiano de Greenwich, ok? Mas se eu estiver do lado oposto de Greenwich, o que é que passa a ser direita e esquerda? Se eu estiver do outro lado, na linha internacional da data, esquerda está a Austrália. Oeste, isso não é hemisfério oeste, isso é o oeste. A direção oeste está aqui na Austrália. Japão. A direção leste está Estados Unidos. Então, vocês têm que prestar muita atenção a isso, porque quando se disser assim, se eu cruzar a linha internacional da data do hemisfério leste para o oeste, eu estou cruzando a linha no sentido oeste-leste. Porque o hemisfério oeste está aqui agora. Aqui é o hemisfério oeste. Aqui é o hemisfério leste. Então, quando eu digo estou cruzando de oeste para leste, estou cruzando direções, né? Eu ganho um dia. Eu atraso o calendário. Mas se alguém quiser fazer uma pegadinha lá na questão e disser, se eu cruzar a linha internacional da data do hemisfério leste para o hemisfério oeste, será exatamente essa posição aqui, certo? Novamente, eu vou ganhar um dia, eu vou atrasar o calendário. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Vocês têm que parar um pouco, pegar o globo ou o mapa, analisar com calma, para entender, para raciocinar. Isso precisa de muita capacidade de concentração e percepção, ok? A linha internacional da data. Sobre isso, tem algumas curiosidades. Se vocês assistem algumas séries, por exemplo, tem uma série, havia uma série alguns anos atrás que eram dois gêmeos, eu acho que era Zac e Efron, alguma coisa assim. E eles estavam no navio, num cruzeiro, e esse cruzeiro encalhava exatamente sobre a lide. E aí, quando ele desencalhar, que dia eles estarão? Se eles passarem alguns dias sobre a lide. Outra curiosidade aqui, ó. Isso aqui é de fato, né? Nós temos aqui o Alasca, portanto, aqui é o hemisfério oeste, né? Aqui é a Rússia, aqui é o hemisfério leste. E aqui está a linha internacional da data. Tem essas duas ilhas, são as Ilhas Diomedes. Uma pertence aos Estados Unidos, então nós temos aí, ó, Grande Diomedes e Pequena Diomedes, separadas por 4 quilômetros. No inverno, né, ou em grande parte do ano, esse trecho de 4 quilômetros entre as duas ilhas é congelado. Então, dá para passar entre elas, certo? A Grande Diomedes é o ponto mais a leste da Rússia, que está aqui na porção oeste, né? E a Grande Diomedes é a porção mais a oeste dos Estados Unidos, que nesse caso aqui está à direita. No período da Guerra Fria, esses povos eram impedidos de se comunicar, visto que isso aqui pertencia, né, ao capitalismo, né, ao mundo, justamente o opositor da Rússia. Então, esses povos eram impedidos de se comunicar, embora são, né, os povos mais próximos uns dos outros. Então, eles estão muito mais próximos entre si do que cada um do seu país, ok? É uma curiosidade. E aqui esse livro de Umberto Eco se chama A Ilha do Dia Anterior, exatamente remetendo a uma dessas ilhas aqui, que elas estão separadas, são tão próximas umas das outras, mas cada uma numa data diferente. Então, enquanto isso aqui está, vamos dizer, 31 de dezembro, esse outro lado de cá é 1º de janeiro. Então, os povos aqui, se quiserem passar o Réveillon, curtir o Réveillon 2 vezes entre eles, né, podem comemorar 2 vezes o Réveillon, é só atravessar rapidamente de um lado para o outro. Essas curiosidades aí sobre a linha internacional da data. De fato, voos comerciais evitam atravessar essa linha. Se vocês observarem as rotas de aviões comerciais, né, de passageiros, evitam cruzar essa linha, porque causariam alguns problemas, né?
Você sai de um lugar para o outro e, ao cruzar aqui, a data, né, da sua chegada vai ser alterada, embora você não viveu aquele dia. Bem complicado isso, né? Então, se evita atravessar isso aqui em voos de passageiros, ok? Aqui está a linha internacional da data, novamente, né? E aí vejam que essa linha faz umas curvas, né? Olha aqui a curva que ela faz no arquipélago do Kiribati, né? Faz uma curva enorme, né? Várias curvas. Por que isso? Para que todo o arquipélago fique com a mesma data. Porque aquele problema que a gente tem de horas, né? Por exemplo, Pernambuco seria atravessado por 2 horas diferentes. Aqui são datas. Aqui é bem mais complicado. Então, para isso, essa linha faz uma volta enorme para que todo o arquipélago, né, todo o país, esteja inserido em uma única data. Ok? E aí, para finalizar a aula, nós temos aqui uma imagem de satélite, ela já foi trabalhada, né, computadorizada, mas temos uma imagem de satélite e a pergunta é: qual é a hora aproximada? O que é que vocês acham? Que horas aproximadamente está aqui em Recife, nessa imagem? Ela representa que horas, aproximadamente? Pense aí. Se o Sol, né? Se a Terra está girando de oeste para leste, o escuro está vindo para cá, não é isso? Então, aqui provavelmente deve ser que horas? Entre umas 7 horas da noite, mais ou menos. Que faixa a gente tem compreendida entre aqui? Por exemplo, será que aqui é Brasília? É um pouco antes de Brasília? Então, provavelmente aqui em Recife deve ser por volta das 7, 6 e meia, 7 horas da noite. É isso? Só para a gente raciocinar. Bom, gente, era isso sobre fusos horários. E aí eu vou deixar com vocês algumas tarefas para vocês exercitarem e a gente se vê na próxima aula, ok? Espero que vocês tenham entendido. E aí a gente, qualquer dúvida, vocês deixem lá no mural do Open Redu, ok? Até a próxima.